Imagine só, existe um momento estranho na vida de quem começa a enxergar além das aparências, quando percebe que a maioria das pessoas está presa num jogo invisível. E o mais curioso é que justamente por enxergar com clareza, essa pessoa passa a assustar os outros. Por quê? O que há de tão ameaçador em ver a realidade como ela é? Por que alguém que compreende a essência das coisas incomoda tanto? A resposta está numa das facetas mais fascinantes da mente humana e revela algo profundo sobre como construímos nossas vidas, nossas sociedades e até nossa própria identidade. A verdade é que a maioria de nós vive imersa numa espécie de pacto silencioso, uma ilusão coletiva que aceitamos sem questionar. Concordamos sem perceber em acreditar em certas ficções que sustentam o mundo. Aceitamos que o rei está vestido, mesmo quando está nu. Confiamos que um pedaço de papel chamado dinheiro tem valor real. Tratamos como sagradas as linhas imaginárias que dividem países. E acima de tudo, nos convencemos de que somos indivíduos isolados, lutando uns contra os outros num universo hostil. Nada disso é verdade absoluta. São convenções, acordos práticos que nos permitem viver em sociedade. Mas o problema é que esquecemos que são apenas isso, ficções. Confundimos o mapa com o território, o cardápio com a refeição. Vivemos inteiras existências dentro dessa ilusão compartilhada, sem jamais questionar suas bases. Até que surge alguém que enxerga além. Alguém que percebe que o rei está nu. Alguém que desperta do sonho coletivo. E o que acontece então? Se essa pessoa for sábia, talvez não diga nada. Talvez apenas sorria e siga sua vida. Mas até esse silêncio, até esse sorriso, pode ser profundamente perturbador para os outros. Porque no fundo, todos nós sentimos quando alguém enxerga o que tentamos ignorar. Essa pessoa representa uma ameaça ao nosso mundo, à nossa segurança, à nossa própria identidade. Pense numa sala de cinema. Você está completamente envolvido na história, torcendo pelo herói, odiando o vilão, emocionado com cada reviravolta. De repente, alguém ao seu lado sussurra: "Isso é só um filme. Nada disso é real." Como você se sentiria? Provavelmente incomodado. Não quer ouvir que tudo não passa de uma ilusão. Prefere continuar mergulhado na fantasia, porque ela é envolvente, dá sentido às suas emoções. Agora multiplique essa sensação por 1000. É por isso que as pessoas temem quem enxerga demais. Porque quem desperta percebe que não é só o filme na tela que não é real. Seu emprego, seus relacionamentos, suas ambições, seus medos, sua história de vida inteira. Tudo isso, em certo sentido, é menos concreto do que parece. É um papel que você interpreta, um personagem que representa, um sonho que sonha. E ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer que lhe digam que o que leva tão a sério não passa de um jogo, uma peça teatral, uma piada cósmica. Porque se for só um jogo, o que significam todos esses anos de esforço? Toda a luta, todo o sofrimento, todas as conquistas e fracassos, teriam sido em vão? A pessoa desperta parece ameaçar o próprio sentido da sua existência. Mas há algo ainda mais profundo em jogo. Nossa sociedade inteira se sustenta na crença de que o jogo é real. A civilização precisa que as pessoas vão trabalhar, paguem impostos, sigam regras, busquem sucesso, temam o fracasso e ajam como se tudo isso importasse de verdade. O sistema depende de você estar adormecido, hipnotizado, convencido de que os símbolos e abstrações que criamos são sagrados. Quem desperta desse transe é perigoso. Não porque vá necessariamente causar revoltas ou tumultos, pode até ser alguém tranquilo e sereno. Mas sua simples presença lembra aos outros que existe uma saída da armadilha. É como um prisioneiro que escapou e volta para visitar os companheiros. Os outros não querem vê-lo, porque ele mostra que as grades da prisão, em certo sentido, são opcionais. Ao longo da história, esse padrão se repete. Os espertos, os visionários, os profetas, os místicos, quase sempre são marginalizados, ridicularizados, perseguidos ou mortos. Às vezes, são tolerados. Outras vezes até venerados, mas só depois de mortos, quando suas ideias já foram domesticadas e neutralizadas. Enquanto estão vivos, enquanto demonstram que outra forma de existir é possível, deixam as pessoas inquietas. Lembre-se de Sócrates, condenado à morte por corromper a juventude de Atenas. Qual foi seu crime, afinal? Fazer perguntas, incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas, a questionarem suas crenças, a enxergarem além das convenções sociais. Por isso teve que beber cicuta. As autoridades não podiam tolerar alguém mostrando aos jovens que o rei estava nu. Ou pense em Jesus, crucificado essencialmente pelo mesmo motivo. Ele apontava para uma realidade além das estruturas religiosas e políticas de sua época. Dizia que o reino dos céus está dentro de você, que não são necessários sacerdotes, templos ou rituais elaborados para se conectar com o divino.
Isso era uma ameaça enorme para o sistema, tanto religioso quanto político. Se as pessoas percebessem isso, todo o poder estabelecido desmoronaria. Quem enxerga demais revela algo que a maioria prefere manter escondido até de si mesma. Você não é quem pensa que é. Aquela vozinha na sua cabeça que você chama de eu, aquele ser ansioso, ambicioso, sempre tentando chegar a algum lugar ou se tornar algo, isso não é você. É apenas um padrão de pensamento, um hábito da mente, um personagem que você interpreta há tanto tempo que esqueceu que é um personagem. O que você realmente é muito mais vasto, mais misterioso, mais livre do que essa identidade limitada. Você é a consciência na qual tudo isso aparece. Não está separado do mundo, do universo, da existência. Você é o que o cosmos inteiro está fazendo neste exato momento, assim como uma onda é o que o oceano faz num ponto específico. Mas essa percepção, essa clareza, abala tudo que a sociedade lhe ensinou sobre quem você é e o que deveria fazer da vida. Desmonta toda a narrativa de progresso, de realização, de se tornar alguém. Porque se você já é tudo isso, se já é o universo experimentando a si mesmo, então para que serve toda essa corrida? Você é o espaço onde tudo isso acontece, o palco onde a peça da vida se desenrola, então a culpa desaparece. E com ela a desculpa. Porque se você é o próprio movimento do universo, se cada escolha sua é o cosmos se expressando através de você, então não há mais ninguém para culpar. Não há mais lá fora para apontar o dedo. Há apenas você aqui e agora, criando a realidade a cada respiração. E isso é assustador, porque significa que você nunca mais poderá se esconder atrás de eu não tive escolha. Significa que cada momento é uma encruzilhada onde você decide, consciente ou inconscientemente, que tipo de mundo quer habitar. Significa que a liberdade não é algo que você conquista lá na frente, depois de pagar todas as contas ou alcançar todos os objetivos, mas algo que já está pulsando em você neste exato instante. E essa liberdade não é um prêmio, é uma responsabilidade. Não a responsabilidade de carregar o mundo nas costas, mas a de reconhecer que você já é o mundo. A sociedade não quer que você saiba disso. Porque uma pessoa que entende sua verdadeira natureza é imprevisível. Ela não consome por ansiedade, não compete por insegurança, não obedece por medo. Ela age por amor, por curiosidade, por um senso profundo de conexão. E isso é perigoso para qualquer sistema que dependa de pessoas fragmentadas, assustadas e obedientes. Por isso, os que despertam são rotulados como ingênuos, idealistas ou até egoístas. Como você ousa viver assim? Sussurram as vozes coletivas, como ousa ser feliz sem seguir as regras? Mas a pergunta verdadeira, aquela que ninguém faz em voz alta, é: e se eles estiverem certos? E se a felicidade não for um destino, mas um caminho que já estamos trilhando, só que de olhos fechados? O despertar não é um estado de perfeição. Não é uma iluminação que o torna imune à dor, ao cansaço ou à dúvida. É, na verdade, o oposto. É a coragem de sentir tudo isso sem se perder nele. É saber que a tristeza vem e vai, mas você não é a tristeza. Que o medo surge, mas você não é o medo. Que as expectativas dos outros ecoam ao seu redor, mas você não é essas expectativas. É como estar no meio de uma tempestade e perceber que você não é as gotas de chuva, nem o vento, nem o trovão. Você é o céu que os contém. E o céu nunca se afoga. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Você não precisa chegar a lugar nenhum para viver isso. Não há um ponto final, uma linha de chegada onde a iluminação está à espera. O despertar não é um troféu, é um jeito de caminhar. É olhar para o seu cotidiano, para as coisas mais simples, lavar a louça, esperar no trânsito, ouvir alguém reclamar, e reconhecer que mesmo ali, no meio do ordinário, o extraordinário está acontecendo. Porque o extraordinário não está escondido em templos ou retiros. Ele está na sua capacidade de estar presente, de sentir a vida em sua totalidade, sem resistência. E quando você entende isso, algo curioso acontece. As coisas que antes pareciam urgentes perdem o peso. Não porque você as ignore, mas porque você as vê pelo que realmente são, ondas no oceano da existência, passageiras, efêmeras. Você ainda paga suas contas, cumpre seus compromissos, enfrenta seus desafios, mas agora o faz com uma leveza diferente. Não é mais uma luta pela sobrevivência, mas uma dança com a vida. Você não está mais tentando chegar a algum lugar. Você já está lá. O maior engano da mente é acreditar que a felicidade está no futuro. Que um dia, quando tudo estiver certo, você finalmente poderá relaxar. Mas o despertar revela uma verdade simples e devastadora. O futuro não existe. Existe apenas este momento e este e este. E se você não pode ser feliz agora com o que tem, com quem é, então nunca será. Porque a felicidade não é uma conquista, é um reconhecimento.
É perceber que você já tem tudo o que precisa, porque você é tudo o que existe. E quando essa verdade se instala, algo dentro de você se quebra. Não de um jeito doloroso, mas como um casulo que se abre para revelar a borboleta. Você percebe que passou a vida inteira procurando algo que nunca esteve perdido. Que correu atrás de amor, de propósito, de paz, sem perceber que tudo isso já estava em você, como a luz do sol está no dia, mesmo quando as nuvens a escondem. O despertar não é um fim, é um começo. Não é uma resposta, mas um convite para viver sem respostas. Para abraçar o mistério em vez de tentar decifrá-lo. Para confiar na vida em vez de controlá-la. E acima de tudo para amar sem condições, inclusive a si mesmo. Porque no fundo, o que mais assusta as pessoas não é a ideia de que o despertar seja possível, mas a de que elas já são dignas dele. Que não precisam merecer, provar ou conquistar nada para serem livres. Que a liberdade não é um prêmio, é o ar que respiram. E que no final das contas a única coisa que as impede de viver plenamente não é o mundo lá fora, mas a história que contam a si mesmas sobre quem são. Porque no fundo, o que eles mais temem não é a verdade, mas a possibilidade de que ela seja tão simples que os deixe sem desculpas. Sem a ilusão de que há algo a conquistar, alguém a culpar, um caminho a trilhar. A pessoa que vê demais não oferece um mapa, mas um espelho, e poucos suportam um reflexo de si mesmo sem as camadas de histórias, justificativas e personagens que inventaram para sobreviver. Ela não diz faça isso, ou acredite naquilo, mas apenas olhe. E olhar, de verdade, é o ato mais revolucionário que existe. Porque o que está em jogo não é uma filosofia, uma doutrina ou um método, mas a rendição ao óbvio. Ao fato de que você já está aqui, já é completo, já é o que sempre procurou. Não há um lá para chegar, não há um mais para alcançar. Há apenas este momento, esta respiração, este silêncio entre os pensamentos, e é aí que a liberdade mora. Não na fuga, mas na presença. Não na transformação, mas no reconhecimento. Mas como aceitar isso quando a mente foi treinada para acreditar no contrário? Quando toda a sua identidade foi construída sobre a ideia de que você é um projeto inacabado, um problema a ser resolvido, uma obra em progresso, a pessoa desperta não nega os desafios da vida, ela apenas recusa o drama. Ela sabe que a dor existe, mas não se identifica com o sofrimento. Ela entende que as coisas quebram, que as pessoas falham, que o corpo envelhece, mas não permite que isso a defina. Porque o sofrimento não está no que acontece, mas na resistência ao que acontece. E a resistência é sempre uma escolha. Então, quando alguém que vê demais olha para você com aquela quietude desconcertante, não é indiferença, é um convite. Um convite para parar de lutar contra a corrente e, em vez disso, deixar-se levar. Para soltar o peso das histórias que você carrega sobre si mesmo e descobrir que, sem elas, você não é menos. É mais. É tudo. É o próprio movimento da vida, dançando através de você. Mas a mente não quer dançar. Ela quer controlar, quer prever, quer garantir que tudo esteja no lugar certo, que nada escape ao seu domínio. E por isso ela resiste ao despertar como se resistisse à morte, porque, de certa forma, é disso que se trata. A morte do pequeno eu que se agarra ao medo, à escassez, à separação. A morte da ilusão de que você é uma ilha, quando na verdade é o oceano inteiro. E é por isso que no fim a maior resistência não vem dos outros, mas de você mesmo. Porque acordar não exige que você se torne alguém novo, mas que reconheça quem sempre foi. E isso, para a maioria, é o mais assustador de tudo, a possibilidade de que a liberdade não seja uma conquista, mas um lembrete. De que você nunca esteve perdido. De que nunca precisou ser salvo. De que o tempo todo, você já era o que buscava.